No aspecto social, as mulheres não podiam participar de determinados tipos de entretenimento ou atividades esportivas. Recentemente, houve um tumulto no país porque o governo superior decretou que, segundo as normas islâmicas, era proibido às mulheres assistirem às partidas de futebol, incluindo as não muçulmanas. No entanto, uma amiga que vive em Teherã me enviou uma foto em um estádio assistindo uma partida de futebol com as filhas. Após a Revolução, tornou-se obrigatória as meninas com mais de 9 anos terem suas cabeças cobertas. As meninas não podem se depilar, e como elas têm muito pelo, as sobrancelhas se unem, e esta união dos pelos nas sobrancelhas significa que são virgens. Havia uma menina, filha de um casal de amigos nossos, que foi mal vista na escola. A professora proibiu as outras meninas de brincar e conversar com ela, porque, como ela não tinha sobrancelhas unidas, por ser ocidental, era mal vista pelas outras. Foi um drama até explicar que nem todas as meninas do mundo tinham pelos de sobrancelhas unidos. Em consequência de tudo isso, muitas mulheres iranianas se tornaram ativistas, procurando direitos iguais. Uma das mais famosas delas é a advogada iraniana Shirin Ebadi, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2003 pelo seu esforço em implementar os direitos humanos para as mulheres e crianças iranianas. Quando ela retornou ao Irã, no aeroporto, foi mal recebida e ameaçada de morte. Por outro lado, elas também são bem levadinhas. São loucas pelos estrangeiros e fazem o impossível para conquistá-los, mas não se apaixonam como nós. São muito frias em questão de sentimentos. O casamento para elas normalmente é um negócio. A imagem de pureza pode enganar, e eu descobri isso da forma mais amarga. Uma iraniana que eu considerava próxima dormiu com meu marido enquanto eu viajava. Foi aí que percebi que por trás de todos aqueles panos também existem histórias que ninguém imagina. Havia uma moça que trabalhava na empresa e que namorava um italiano amigo nosso. Ela ia muito à nossa casa e sempre conversávamos muito. E parecia ser uma pessoa diferente das que eu tinha conhecido. E eu achava que ela não merecia estar ali e muito menos viver naquele mundo. Era uma moça madura e de mais ou menos uns 38 anos. Uma vez ela estava na nossa casa e eu estava falando do Brasil, das praias, e ela perguntou se eu tinha fotos do meu país e da minha cidade. Então eu peguei o livro de fotos dos pontos turísticos do Brasil que eu havia levado e ia mostrando, explicando. E num certo momento eu comecei a chorar, olhando aquelas fotos. E ela perguntou por que eu estava chorando e eu respondi: estou chorando de saudade. E com os olhos cheios d'água ela respondeu: você está chorando de saudade? E eu que nunca vi isso. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Naquele instante, prometi a mim mesma que um dia a levaria para conhecer o Brasil. Ela sonhava em deixar o Irã, e por já ser considerada uma mulher madura para a época, sabia que um casamento se tornava a cada dia mais improvável. Tempos depois, seu namorado havia sido transferido para outro país, e ela entrou numa depressão profunda. Eu não tinha certeza se ela amava ou se tinha perdido a única chance de casamento com um estrangeiro, porque seria a única alternativa para ela ir embora do Irã, como desejava. Então, ela passou a frequentar a nossa casa nos finais de semana, telefonava muito para o Luigi, mas eu não dei muita importância. Meses depois, foi ao Brasil comigo e ficou na casa da minha irmã, que é guia de turismo e se dedicou a ela o tempo integral. Todos estavam curiosos e faziam de tudo para vê-la feliz. No Brasil, usou roupas normais, foi à praia de biquíni, viveu intensamente 15 dias maravilhosos. Num dia nublado, saímos para um passeio e pegamos um táxi. No caminho, ela comentou sobre a prostituição no Brasil. Para nossa surpresa, o motorista, que entendia inglês, interrompeu a conversa e concluiu com uma frase que ficou na minha cabeça: prostituição existe em todo lugar, só muda a forma de esconder. Após 15 dias, a iraniana voltou para Teherã, enquanto eu ainda permaneci por mais 10 dias no Brasil. Pouco tempo depois de sua partida, recebi um telefonema da irmã Bernarda,
perguntando como eu estava e, sem esperar resposta, questionando se eu não voltaria para casa, pois já estava na hora de retornar para Teherã. Respondi rindo e disse que logo estaria de volta. Ela passou a ligar quase todos os dias, sempre com a mesma pergunta. Aquilo me divertia muito, porque parecia pura demonstração de ciúmes. Eu ria sozinha, imaginando como ela estava incomodada com a minha ausência. Quando voltei para Teherã, cheguei às 4h23 da manhã e fui para casa dormir um pouco, pois a viagem é muito cansativa, são muitas horas de voo. E além disso, temos 7 horas e meia a mais de fuso em Teherã. Às 8 da manhã, o telefone tocou. Era a irmã Bernarda, aflita para ir até a minha casa. Como eu estava exausta e mal conseguia ficar em pé de tanto sono, pedi que viesse apenas para o jantar. Precisava desesperadamente descansar à tarde para recuperar as energias. Durante o dia, a senhora iraniana que trabalhava na minha casa me soltou uma informação incômoda. Contou que aquela suposta amiga havia jantado com meu marido várias vezes na minha ausência. E foi além. Disse que ela telefonava demais para ele e que não parecia ser minha amiga. Eu não fiz nenhuma pergunta e nem comentário. Limitei-me apenas a ouvir, mas fiquei realmente muito decepcionada, pois havia pedido a ele que não recebesse iraniana nenhuma em casa sozinho enquanto estivesse fora. À noite, a irmã Bernarda chegou para o jantar. Estávamos apenas nós três à mesa, ela, Luíde e eu. Notei que havia algo incomodando-a. Parecia ansiosa, como se estivesse segurando as palavras. De repente, soltou o que estava entalado e foi direto ao ponto. Disse que tinha sido um erro levar aquela iraniana para o Brasil. Contou que já tinha visto vários casamentos desfeitos por causa de mulheres iranianas como ela, e que mesmo destruindo lares, os homens nunca ficavam com elas. Luíde ouvia tudo em silêncio. Suas bochechas começaram a corar e ele parecia atordoado com o rumo da conversa. Num certo momento, a irmã contou que tinha estado na minha casa pela manhã, alguns dias antes, para saber se Luíde estava bem e se precisava de alguma coisa. Disse que tocou o interfone por mais de 40 minutos e ninguém atendeu. Depois de esperar do lado de fora do portão por mais de 1 hora, finalmente abriram a porta. Visivelmente constrangidos, os dois estavam sozinhos em casa. Ela dormiu lá com ele. Estupefata com a coragem da irmã, gelei, corei, tornei a gelar. Fiquei realmente admirada com o tamanho da amizade da minha velha amiga. Então entendi perfeitamente o motivo das ligações insistentes pedindo para que eu retornasse a Teherã. Foi naquele dia e naquele exato momento que eu acabei descobrindo pela segunda vez que os príncipes encantados viram sapo rapidinho. Mas não falei nada. Ouvi calada, engoli aquele sapo e esperei o tempo passar. Luíde não sabia onde metia a cabeça diante da freira. Nem mesmo contestou. E quem contestaria uma freira de quase 80 anos? Eu, eu fiz a egípcia, fingindo que nada havia acontecido, lembrando dos conselhos do meu filho que, certa vez, disse algo que nunca esqueci, que se eu terminasse relacionamentos por causa de traição, jamais teria alguém, porque, segundo ele, todo homem trai. Essa conversa ficou marcada em mim desde que me separei do pai dele. Alguns dias depois, chamei Luíde para conversar. Confrontei-o e insisti até ele admitir o que havia acontecido. Ele deu sua versão, mas a explicação não me convenceu. Mesmo assim, preferi me fazer de desentendida, porque a senhora que trabalhava lá em casa já havia me contado tudo nos mínimos detalhes. Alguns dias depois, resolvi chamar a iraniana para uma conversa. Eu estava decidida a dizer tudo o que precisava ser dito. Falei sobre a traição, sobre a hospitalidade que oferecia ao levá-la para meu país, hospedá-la na casa da minha família, e sobre o absurdo que foi ela voltar e dormir com meu marido, na minha própria casa. Disse a ela aquilo, tudo o que era imperdoável, que havia perdido uma grande chance de mudar a vida. Alertei que Teherã inteiro ficaria sabendo do ocorrido e que ela não teria mais clima para continuar trabalhando na empresa, nem para permanecer na cidade. A ameaça foi clara.
eu levaria o caso ao conhecimento das autoridades religiosas. Ela ouviu tudo em silêncio, de cabeça baixa, sem derramar uma única lágrima. Quando terminei, sua única resposta foi inesperada. Disse que havia visitado meu país e que lá as pessoas eram livres, felizes e cheias de cor, ao contrário do que ela vivia ali, e que, na verdade, quem precisava sair daquele lugar era ela. Atônita, sem ação e sem palavras, acabei mais uma vez tendo que engolir aquele remédio ruim. A vida ensina sim, mas antes disso ela esfola. Descobri que não se pode confiar nem mesmo em quem divide a mesa com você, sem saber que está diante de um Judas que, como pisar descalço num campo de cactos. Só se aprende a lição sentindo a dor do espinho cravando na pele. Trabalhávamos juntos, dividíamos a rotina. E eu sabia que chutar o balde naquela altura ia espalhar a água demais. E no fim das contas, quem teria que secar tudo seria eu mesmo. Ainda assim, até isso vira lição. E foi ali que percebi que, se eu tivesse pensado e agido da mesma forma tantos anos atrás, talvez tivesse perdoado o pai dos meus filhos. Mas nem todo mundo tem essa chance duas vezes. Desafios existem para testar sua força, não para definir seus limites. Chutar um balde significa parar tudo o que está fazendo e recomeçar de outra forma. E como a irmã Bernarda havia dito, ele nunca ficaria com ela em nenhuma hipótese. Então, tive que superar esse episódio e seguir em frente. Mas o nosso relacionamento virou um suflê de chuchu. Assim como elas fazem absolutamente tudo para ter um estrangeiro, eles também fazem tudo para estarem bem distante delas, como esposas ou companheiras. A irmã ajudou-me muito na superação de mais esse episódio da minha vida. E eu fui muito acolhida, abraçada e protegida pelas irmãs da congregação. Foi um período que eu ia lá quase todos os dias chorar as mágoas. Na atual Assembleia Consultiva Islâmica, o Parlamento da Nação possui representantes formados por mulheres. O número de parlamentares do sexo feminino é agora superior ao dobro se comparado com os da Assembleia anterior. Atualmente, o cargo de mais alta posição ocupada por uma mulher iraniana é a de assessora do presidente para assuntos da mulher. Além disso, vários conselheiros ministeriais são mulheres. Embora a relação entre mulheres e parlamentares do sexo masculino ser pequena, houve um aumento notável no número de mulheres que disputam cargos políticos. A presença de mulheres em posições semi-administrativas e suas atividades nos níveis médios das organizações governamentais tem aumentado sensivelmente no Irã. Diante de tudo que presenciei e vivi, acabei compreendendo que, com todos os desafios que as mulheres iranianas enfrentam, é inevitável que adotem certas estratégias, e buscar maridos estrangeiros é uma delas. Não é só um capricho, não é apenas cultural, é estratégico. O desejo por estrangeiros é menos por romantismo e mais pela fome desesperada de liberdade. É uma fuga calculada, uma tentativa de abrir portas que, para elas, foram trancadas desde o nascimento. Não se trata de amar gringos, mas de amar a chance de respirar sem medo. Isso não é um simples comportamento cultural, é um ato de resistência, é uma revolução silenciosa, travada em cada escolha, em cada passo dado para longe das correntes que tentam aprisioná-las. Por baixo daqueles panos existem muitos mistérios a serem desvendados. A força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa a dificuldade e decide não se render, isso é força. Arnold Schwarzenegger.